temos a oportunidade, né, de estar aqui em prol do nome do Senhor, agradecendo esse precioso sangue, né, esse precioso amor. Deus sendo o próprio Deus, se dá por nós, né, a quem Ele criou. Eu costumo sempre dar um exemplo assim, digamos que um programador, se ele criou um programa e ali atende às suas expectativas, é muito fácil para ele ir lá e deletar, fazer outro programa, né? Mas o Senhor não fez, embora Ele tivesse esse poder, Ele não nos descartou. E o foco, Ele não fez isso por amor, né? Graças a esse grande amor do Senhor para conosco. Nós para Ele nós não somos objeto de descarte. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Amém. Igual o hino anterior também, o S33, é outro hino muito rico. E a gente vê que de fato os hinos trazem uma mensagem. Nós não desfrutamos dos hinos simplesmente porque achamos bonita a melodia, né? Mas principalmente porque esses hinos têm conteúdo, né? São verdadeiras mensagens, né? Que vêm falar ao nosso coração, vêm falar aquilo que nós necessitamos. E é isso que o Senhor tem feito, é investido na igreja, né? Senhor Jesus, porque o Senhor tem um propósito. Ele quer fazer de cada um de nós vencedores. Quer que cada um de nós tenha a possibilidade de reinar com Ele. Amém. Senhor Jesus. Amém. A mensagem dessa semana, o título é A Eleição de Deus. Eu gostaria de chamar os irmãos para lermos Romanos 9, versículo 11. Senhor Jesus. Romanos 9, versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham participado do bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Senhor Jesus. Aqui conta a história de Jacó e Esaú. Antes mesmo desses gêmeos terem nascido, Deus já deixa aqui claro a quem era o predileto dele. Já era Jacó. Aí a gente pode questionar, mas como o Senhor já elege alguém que ainda nem nasceu como sendo seu predileto? Mas a gente vê com os nossos olhos, né, com o nosso entendimento, não entende que Deus ele não está apegado a esse tempo. Ele sabe todas as coisas que já ocorreram e sabe do que há de ocorrer. Ele sabe de todas as coisas, nada para Deus é oculto. Então ele já sabia qual seria a trajetória de Jacó aqui na terra. Então com isso, ele já expressou, mesmo antes do nascimento de Jacó, ele já expressou a quem era o predileto dele. Aí talvez quando nós achamos pego em algo que desagrada ao Senhor, você pode lembrar de Esaú. De repente eu sou aquele que não agradou o Senhor. O meu trajeto já foi traçado para ter um viver que não agradasse ao Senhor. Mas o Senhor também deixa claro que Ele também usa de justiça. Porque Ele já sabe do nosso futuro, Ele não pode ir lá e usar de misericórdia para conosco. Nós, afinal de contas, estávamos predestinados ao lago de fogo, né? Nós éramos como uma oliveira brava. O que uma oliveira brava serve? Nada mais de alimento para o fogo, né? Mas o Senhor, Ele nos dá, Ele é justo para conosco. Nós não podemos cair numa situação de nós mesmos nos condenar, né? Não, para mim não há mais condição, não há mais solução. Não, isso não é verdade. Isso não procede de Deus. Isso procede do inimigo de Deus. Porque ele já sabe qual é o seu trajetório.
E para com o inimigo de Deus, com certeza o Senhor não vai mudar. Ele já foi predestinado ao lago de fogo. O Senhor predestinou o inimigo dele, o próprio Satanás e seus anjos caídos. Esses sim estão predestinados ao lago de fogo. Mas nós ainda temos a chance de mudar o nosso destino. Os nossos entes queridos, nossos familiares. Mas de que forma pode ser mudado esse rumo ao lago de fogo? Nós sendo limpos canais e evangelizarmos, sendo usados pelo Senhor. Afinal de contas, você quando elege alguém, o que você espera desse candidato que foi eleito? Que ele cumpra as promessas dele. Você elegeu ele com esse propósito. Não é porque fulano de tal é bonitinho, ele destacou entre os outros candidatos, ele é o bonitão, é o bambambam entre outros, então é esse que eu vou eleger. Não, você elegeu, não foi olhando a aparência, mas vendo as qualidades, porque qual era o propósito, as propostas dele, para que cativasse o seu eleitorado. O Senhor também está investindo em nós, né? Ele acredita que há possibilidade em nós de alcançarmos o reino. O Deus não é um Deus que erra. Se Ele te escolheu, Ele tem um propósito. Amém. E Ele há de cumprir. Amém. Mas em nós existe o livre-arbítrio, né? Embora Deus seja o Todo-Poderoso, se eu não der brecha para que o Senhor opere em mim, Deus também não é um Deus invasor, né? Não é um Deus ditador. É um Deus amoroso. Ele não vai ali forçar contigo, embora Ele queira o melhor para você. Mas se você não escolhe o melhor, opta pelo que você acha que é melhor para você, não sendo Deus, aí você atuou ali a mão de Deus, né? Depois aí a gente pode chorar pelo leite derramado. Senhor, por que as coisas não dão certo para mim? Veja o que você tem, quais têm sido as suas escolhas, né? A vida é uma verdadeira lavoura, né? Tudo aquilo que a gente planta, com certeza um dia a gente vai colher. Nada daquilo que você colhe hoje não é que você tenha plantado atrás, né? Com certeza não. Então nós precisamos sempre estar em comunhão com o Senhor, para que onde nós passarmos, lancemos ali sementes, né? Que venham germinar coisas positivas, coisas frutíferas, né? Coisas boas, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, qual a razão deste amor? Cristo Jesus foi à cruz por mim, simplesmente me amou, pecador como sou, sua vida me entregou. Deus, Ele conhece, né? Conhecia e ainda conhece a nossa condição, mas mesmo assim Ele está investindo em nós, né? Ele está acreditando que em nós Ele alcançará vencedores. Oh, que grande satisfação e conforto para nós, né? Sabermos que o próprio Deus está investindo em nós. A gente usou o exemplo de um time, de uma seleção. Bora tirar a seleção brasileira. É constituído de 23 jogadores. Mas aqueles que foram ali constituídos, à primeira vista do técnico, são os melhores. Ele teve a possibilidade de conhecer. Eles se destacaram ali, mas não quer dizer que não exista mais entre toda essa nação brasileira outros jogadores. Com certeza, há milhares, não são somente 23 jogadores, há milhares de jogadores, e bons, mas não se fizeram visto, né? Às vezes está escondido atrás de uma timidez, às vezes está escondido até mesmo de um endereço que é oculto, e o técnico não teve ali a possibilidade de enxergá-lo. Então ele não foi alcançado e privilegiado para fazer parte da seleção. Isso serve de um alerta para nós, né? Nós precisamos nos fazer visto. O Senhor está selecionando, né?
E nós temos toda a possibilidade de sermos selecionados pelo Senhor. O que nós podemos fazer? Nos fazer visto, não nos ocultar, ter uma desculpa do nosso interesse, ter uma desculpa do nosso trabalho, ter uma desculpa, seja lá qual for. Aí nós vamos e nos ocultamos, né? O técnico está ali olhando, e eu vou selecionar aqui para fazer parte da minha seleção. Aí você na sua timidez oculta. Ó Senhor Jesus, muitas vezes até o próprio inimigo soprando vento frio, e você vai, não, eu não tenho possibilidade nenhuma de fazer parte dessa seleção. Ó Senhor Jesus. E quantas outras pessoas, né, que você jogaria muito melhor do que ela, está lá na seleção. Mas porque ela foi eleita? Ela foi uma pessoa ousada. Ela não ficou ali comparando as outras. Não, o que eu tenho eu vou apresentar para o técnico. De repente o meu gingar vai conquistar ele. Foi ousado e foi eleito ali, ó. Agora faz parte da seleção, da seleção brasileira. E nós não podemos ser tímidos com relação às coisas do Senhor. O Senhor está dando todas as possibilidades para nós sermos evangelistas. No momento atual, o que o Senhor está pedindo de nós? Para propagar o Evangelho. Mas eu não sei falar. Se você não sabe falar, você pode apresentar. Mas uma apresentação não requer lábios, né? Não, de repente, um folheto, um jornal, uma literatura, não precisa falar muita coisa. Entrega ali um panfleto que você entrega. Não consigo falar? Entrega então. Sai ali, entregando os panfletos. Dê o primeiro passo, né? A gente vê um jogador, para ele chegar no auge, desde criança ele já vai ali, você vai vendo que ele já não nasceu com toda a habilidade. Você percebe, esse aqui já tem um jeitinho que vai ser um bom jogador. Mas os pais, ou até mesmo um treinador já vai ali lapidando ele. Porque, embora ele tenha a técnica, mas precisa ainda ser lapidado. Nós temos a palavra do Senhor. Amém. Mas não basta só termos a palavra, nós precisamos pôr em prática. Amém. Recebemos, tomamos conhecimento da palavra do Senhor, não é só para a minha vivência, mas é para pôr em prática, aprender aquilo que o Senhor está me ensinando e levar outros a também ter contato com o próprio Deus. Amém. Não reter isso para mim, não ser uma pessoa egoísta, mas distribuir. E o Senhor está dando todas as condições para isso, né? Digamos que você se encontre num leito, está hospitalizado, poxa, eu gosto tanto de evangelizar, mas de repente aquela situação foi levantada justamente para você evangelizar aquelas pessoas que estão ali, ao seu lado, que com certeza precisam ouvir a palavra do Senhor. Hoje, a tecnologia nos permite falar com o mundo, né? Celular hoje não tem barreiras. Você está aqui no Brasil, pode ter contato online, lá com a China, onde séculos atrás você não tinha essa possibilidade. Então, a palavra nos deixa claro que hoje não temos desculpa alguma. Foi visto que nós somos aqueles da última hora, né, que o Senhor estava contratando pessoas, e vemos que são 12 horas de trabalho. Aí começou a partir do Senhor Jesus, né? Na época dos apóstolos. Ele começou a angariar pessoas para seu serviço. Aí tudo indica que nós somos os trabalhadores da última hora. E o Senhor, Ele deixa claro que quando Ele fez o contrato, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aí Ele fez uma promessa de um salário. Aqueles apóstolos irão receber o mesmo que nós hoje. Mas como, Senhor?
digamos que o Marcelo lá está precisando de funcionários lá para a empresa dele. Aí começa a atender uma firma às 8 da manhã. Aí o horário normal comercial é de 8 às 5. Aí tem uma equipe dele que está desde as 8 trabalhando. Aí quando pensa que não, 4 horas, ele chama mais um para auxiliar no serviço dele. E esse último, digamos que deu conta do recado e com a equipe toda concluíram. 5 horas já dava todo o serviço já concluído. Aí na hora dele acertar a conta, aí passa para cada um o mesmo valor. Aí aquele que chegou 8 horas vai questionar. Poxa, eu estou aqui desde as 8, o cara chegou aqui 4 horas, você está recebendo a mesma coisa que eu. Mas ele esquece que se não chegasse aquele das 4 horas, eles não teriam êxito, né? De repente ainda iam ter serviço até para o dia seguinte. Mas aquele que chegou às 4, veio com todo o equipamento. E que a equipe que chegou às 8, às vezes só estava fazendo serviço braçal, aí não sabia destacar onde estava o defeito, aí ficava quebrando cabeça. Não, pode ser ali, aí vai lá e desmancha. Não achou. Ah, pode ser aqui o defeito. Ah, não achou. Aí chega o cara lá com o aparelho, conecta lá tudo. O defeito é ali. Pronto, em questão de minutos, solucionou o problema. Mas o salário vai ser igual para todos. É justo? Para alguns, talvez não. Mas para outros, se não fosse a tecnologia, quantas coisas não seriam solucionadas? Tem até um exemplo, né? Muitos já conhecem esse exemplo. Um navio de grande porte, cheio de tecnologia, né? Transportavam riquezas insondáveis. Aí, em um desses oceanos, o bicho pifou. Aí, olha só o desespero. São riquezas insondáveis dentro de um navio. E ele já tinha um destino e a hora certa para chegar. Aí chama tudo quanto é pessoas especializadas para fazer o conserto desse navio, né? E cada um que vai ali tem um preço, né? Imagina, um oceano. Daqui para você alcançar um oceano não é fácil, né? É bastante longe e requer recurso. Aí depois de inúmeras pessoas passarem, né, para consertar esse navio, ninguém conseguiu. Aí o proprietário desse navio lembrou que tem aquele que projetou, né, esse navio. Poxa, então a única pessoa que resta para solucionar o nosso problema é essa pessoa, o que fez o projeto desse navio. Aí tá, conseguiu captar esse engenheiro, né? Aí ele chega ali nesse navio com uma maletinha, né? Aí vai até o lugar que ele já sabe do problema, vai dar umas pancadinhas e pede lá para o capitão do navio pôr para funcionar. Aí todo mundo já fica, ah não, isso aí deve ser uma pegadinha, né? Tá tirando onda com a nossa cara. Só trouxe pancadinha e agora pedindo para funcionar esse navio. Tá, aí o capitão vai lá, obedece e põe em prática. Funcionou. Poxa vida, como é que pode, né? Tantas pessoas renomadas passaram por aqui e não conseguiram detectar esse problema. Aí agora vem um cara com simples pancada, pôs para funcionar. Aí agora foram 2, 3 marteladas, deve ser baratinho, não custou, ele não fez nada, né? Aí vamos agora ao acerto de conta. Aí quando ele vai fazer a cobrança, é um valor estratosférico, né? Mas como? O senhor só deu 3 pancadas, fazer essa cobrança toda. Mas esquece que aquelas 3 pancadas, quem está fazendo aquilo é o que projetou tudo aquilo. Ele tem autoconhecimento. Ele não ficou só na teoria. Ele conhecia
a fundo aquilo que Ele projetou, né? O Senhor também nos conhece. Ele tem investido em nós. E com certeza Ele não erra, né? Assim como esse projetista não errou, embora ali, o navio pifou. Mas era erro do projetista? Poxa, tudo quanto é máquina está sujeito a dar pane. É o natural do equipamento. Com relação a nós somos seres humanos. Estamos sujeitos a cairmos em pecados. Mas isso não é o fim. Há uma solução para cada um de nós. Às vezes as provações que vêm em você é como essas pancadas, para fazer você funcionar. Se você não funciona, ali começa a enferrujar as engrenagens. Mas o Senhor vem com solução. Ele não vem com, vamos descartar, isso aqui não tem mais solução. Mas o Senhor não é dessa era, né, do descarte. Ele soluciona. Senhor Jesus, Ele usa de misericórdia para conosco. Afinal de contas, Ele quer fazer de cada um de nós, Ele quer nos eleger com o intuito de reinarmos com Ele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, e o Senhor, Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Imagina, irmãos, Ele sendo Deus, se fazer homem. Digamos que você seja um grande executivo. Você vai sair do seu patamar de executivo para ali trabalhar. Hoje eu vou trabalhar na recepção. Não, hoje eu vou atuar nos serviços gerais. Não, você lutou tanto para adquirir ali um patamar elevado. O que você quer agora? Desfrutar da sua posição. Mas Deus, Ele abriu mão de tudo, né? Se fez homem por amor a cada um de nós. E se Ele fez isso, o que cabe a todos nós? É reconhecer. O próprio Deus, Ele está investindo em mim. Agora, se aquele que me fez está investindo em mim, não cabe a mim desistir de mim mesmo. Cabe a mim me sujeitar ao Senhor, pedir perdão, reconhecer a minha condição. Senhor, me perdoa. Se algum dia ainda quis abrir mão da minha própria vida, desistir de tudo, Senhor, tenha misericórdia. Reconheço que nada sou, mas o Senhor é o Deus que tudo é. E esse Deus que tudo é está investindo em cada um de nós. Uma frase que eu achei muito rico e interessante foi aquela, né? Juntos somos mais fortes. E juntos nós somos a igreja, né? Senhor Jesus, tem coisa melhor? Nós somos como aquela arca de Noé, né? A coisa aí fora tá feia. Eu estava vindo ali, quando cheguei em casa, fui entrar no grupo lá de família. A pessoa falando lá de Brasília como é que estava a situação. Aí eu imaginei, poxa, enquanto a gente está aqui, reunidos, desfrutando da palavra do Senhor, pois aí fora está feia, está pegando fogo literalmente. O inimigo não está satisfeito, mas enquanto estamos aqui, desfrutando do Senhor, estamos sendo guardados. Estamos tendo comunhão face a face com o Senhor. Tem salvação maior? Literalmente a nossa estrutura física está sendo guardada. Quantas pessoas estão aí sujeitos a um acidente, estão sujeitos a bala perdida, a tantas coisas negativas. Mas quando nós estamos diante do Senhor, desfrutando do Senhor, literalmente estamos sendo salvos. Salvos da nossa integridade física, salvos de nós mesmos, que nós somos peritos em questionar o Senhor. Mas quando desfrutamos do Senhor, o Senhor vem mostrar a nossa condição e nos dá uma chance de nós nos voltarmos a Ele, de nós aplicarmos esse precioso sangue. Ele ali na cruz, morrendo, imagina só, gente, Deus, a humilhação, né? Na época era a pior morte, a morte de cruz. Ele poderia, já que eu vou ao mundo morrer pela humanidade, ele poderia escolher de que forma ele queria morrer. Mas não, ele se sujeitou à pior morte, morte de cruz, a morte mais humilhante. Ele sendo o próprio Deus, as pessoas ultrajarem ele, humilhar, cuspir na cara. Imagina eu
não sou nada. Alguém cuspir na minha cara e eu ficar ali e aceitar. Minha reação não seria boa, com certeza. Mas Deus, olha, o próprio Deus ser cuspido na cara, ser ultrajado, tanta situação. Mas a palavra-chave é o amor, né? Por amor, o Senhor aceitou toda essa prova. E por amor, Ele espera que nós reajamos a tal investimento. Ele quer fazer de nós vencedores. Ele quer que reinemos. Foi usado também com relação a um exemplo de lavoura que eu dei. Antigamente, os agricultores penavam, né? Para obter êxito no seu plantio. Hoje não. Olha o tanto que a população da terra cresceu, e você fica imaginando, tem que ter muito alimento para dar conta, né, dessa população toda. Mas graças a Deus, Ele nos deu sabedoria para que o homem produzisse tecnologia, né? E com essa tecnologia produzisse equipamentos que capacitasse a terra a produzir alimentos para toda essa humanidade. Por isso que pesa uma responsabilidade, voltando para a palavra do Senhor, sobre nós. Embora sejamos os servos do Senhor da última hora, o Senhor nos equipou. Aqueles apóstolos se imaginam, Paulo, as viagens que ele fazia eram viagens longas e demoradas. Do país para o outro eram dias, meses, até anos. Cada país que ele ia ali visitar. E hoje a gente tem a possibilidade de atravessar o oceano em questão de horas, né? Então, temos todas as ferramentas para que o Evangelho alcance a toda a população. Então, é uma responsabilidade maior sobre nós. Se o Senhor te equipou, então faça uso, né, desses equipamentos. Não se esconda achando, eu não tenho capacidade para isso. O Senhor está assim, nos ensinando. É com propósito. Moisés ainda estava ali com desculpa de que ele era pesado de língua. Aí o Senhor, é pesado de língua? Vou lhe dar Arão. Então, Senhor, eu não sei falar. É o Senhor, eu tenho a palavra. Eu não sei cantar os hinos. Aí o Senhor vai lá te dar o hinário. Você vai aprender a cantar os hinos. Eu ainda não entendo muito a tua palavra. Você vai estudar a palavra. Você vai ganhar entendimento. Ainda não sei ensinar. Primeiro aprende. Quando você aprende, aí você vai também aprender a ensinar. E muitas vezes você aprende mais quando você está ensinando. Isso é certo. Tem coisas que você está falando, eu entendi aqui, esse pouquinho que entendi, já dá para ensinar alguém. E no momento que você está ensinando, aí ali você está aprendendo, né? Porque o primeiro a ouvir é você mesmo, né? Os irmãos sempre dão um exemplo, né? O ouvido está próximo à boca, o primeiro que ouve é você. Então, quando você se sujeita, o Senhor te usa, né? Que possamos captar que nós somos ferramentas nas mãos do Senhor. Amém. A única coisa que o Senhor quer é que nós nos disponhamos a Ele. Então Ele vai lá e vai nos usar. Que o Senhor nos ilumine dia após dia. Amém. Que possamos ter o coração de nos sujeitar ao Senhor. Amém. E dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Amém. Eu quero reinar contigo. Amém. Não basta o Senhor querer que nós sejamos os eleitos, mas eu preciso ter o coração, Senhor, eu quero ser eleito. O Senhor quer que sejamos eleitos? Quer, mas eu também quero. Quando eu quero, eu corro atrás. Eu não espero as coisas de braço cruzado, né? Então, o Senhor nos tem qualificado para isso, para sermos vencedores. Amém. Façamos bom uso de todas as ferramentas. Amém.
desfrutemos das reuniões. Há possibilidade de frequentar todas? Amém. Não há possibilidade de frequentar todas, mas o que houver possibilidade, lute para estar presente. Há possibilidade de estar acompanhando o mover atual do Senhor? Então, acompanhe as literaturas, né? As literaturas não substituem a Bíblia, pelo contrário, a literatura faz com que você, para captar melhor a palavra, tenha um auxílio sim da Bíblia. Então é um conjunto, nada descarta o uso da Bíblia, pelo contrário, incentiva a conhecer. Esse é o manual de cada um de nós. Assim como os equipamentos têm um manual, nós também temos. E o nosso manual é a palavra. Deus deixou esse manual para nós conhecermos a nós mesmos. Amém. Senhor Jesus, amém, que possamos nos sujeitar ao Senhor. Amém. Sermos aqueles eleitos de fato para reinarmos. Não nos contentar como estamos, mas lutarmos, né? Enquanto houver fôlego de vida em nós, que, Senhor, usa-me, Senhor. Quero ser um vencedor. Quero ser digno dessa eleição. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém. Podemos fazer pequenos grupos? Amém. Vamos compartilhar entre nós. Escutar mais a posição dos olhos.